O que quasenen hum homem percebe que as vezes ela não recua porque perdeu o interesse, mas porque o interesse ficou forte demais. Eu sei, essa frase já te fez parar, porque foche está aí sentado ao meu lado, com aquela sensação de que fez tudo certo, de que finalmente estava construindo algo e de repente ela começou a se afastar como se fosse tivesse apertado un botão invisível. E foche está tentando entender o que diabos aconteceu. Sei. E acui fem o detal he que quase ninguém te conta. Muitos homens interpretam esse recuo como rejeição, cuando na verdade é un mecanismo emocional complexo que pode aparecer exactamente cuando aconteceu está funcionando. Sim, eu sei que isso sou estranho, contraintuitivo, quase injusto, mas segura comigo por un segundo. Porque se fosse já viveu a experiencia de ver uma mulher ficar mais fria, mais distante ou até mais ocupada no exato momento que foches pareciam estar entrando en sintonia. Então foche já sentiu esse movimento que a psicologia relaciona ao que chamamos de resposta de autoproteção emocional? Un comportamento que pode surgir quando alguém sente que está perdendo o controle da própria vulnerabilidade. E acui, olha para mim un instante. Não tem nada a ver com foche não ser suficiente. Nada. Às vezes é justamente o contrário. Mas presta atenção porque não vou te entregar a explicação completa agora. Ainda não. O importante neste momento é foche entender que se foche interpretar esse recuo do jeito errado, foche estraga tudo. Se interpretar do jeito certo, foche muda completamente a dinamica. E sinceramente, a maioria dos homens nunca aprende a diferenciar. Nunca. Foche não vai ouvir isso dos seus amigos. E muitas mulheres não falam sobre isso porque nem sempre têm clareza do próprio processo interno. Mas eu vou te mostrar com calma, passo a passo. E quando foche entender essa lógica, essa parte silenciosa do comportamento humano que poucos percebem, foche vai enxergar sinais que estavam na sua frente o tempo inteiro. E é exatamente aí que tudo muda. Porque quando foche compreende porque ela recua BEM, quando as coisas parecem boas, foche finalmente entende o que ela realmente sente e o que ela teme. E quando isso se torna claro, foche nunca mais reage do jeito errado. O medo silencioso que ela sente quando aconteceu fica forte demais. Quase todo homem acha que ela recua porque perdeu o interesse. Mas os homens que realmente entendem as mulheres sabem que o afastamento de la começa exactamente quando ela sente algo de verdade. O recuo de la muitas vezes nasce de uma mistura de vulnerabilidade, surpresa emocional e uma necesidade interna de reorganizar o que está sentindo. Quando aconteceu começa a ficar boa, algo dentro de la muda. E não é falta de vontade, e o impacto emocional ficando real demais, rápido demais. E o cerebro de la tentando equilibrar deseo com segurança emocional. E a sensação de seu continuar. Isso pode me atingir profundamente. E esse mecanismo é sutil. Ela não pensa vou recuar. Ela apenas sente a necessidade de respirar, observar, recalibrar. A psicologia fala disso como un movimento de autopreservação. Quando alguém sente emoção forte, o corpo cria un pequeno espacio para entender o que está acontecendo. Ese espacio é o recuo que foche percebe. Imagine que foches estão conversando, tudo fluindo, risos leves, trocha natural. Foche pensa, finalmente te dando certo. Mas ela sente outra coisa. Isso está ficando real, rápido. Foche avança mais. Mensagens. Atenção. Buscas constantes. Ela sem querer começa a responder mais devagar. Não porque não gosta, mas porque quer entender o que foche significa dentro da vida dela. Agora imagine a versão certa. A coneção cresce. Ela recua un pouco e foche mantem sua presença calma, estável, sem entrar em panico. De repente, ela volta com mais clareza, porque foche não pressionou o espaço dela. Respeita o ritmo emocional. Da ela espacio sem desaparecer ou mudar de energia. Mantenha sua vida ativa. Continue suas rotinas. Planos. Foco. Isso transmite estabilidade.
Comunique lefeza. Mostreque voce gostadela. Mas nao esta. Dependente da resposta instantanea. Observe. Nao asuma. Entenda o recuo como sinal emocional. Nao como rejeição. Nao compense o recuo de la aumentando intensidade. Mensagens. Cobrança ou ansiedade. Isso transforma o espacio de la empresao. Tudo bem. Segue seu tempo. Eu também estou organizando meus dias. Então tea tranquilo. Voce já viveu esse tipo de recuo bem no momento que tudo parecia bom? Conta acui. Agora se voce entendeu o medo silencioso, espera até ouvir o segundo ponto, que explica o momento exato que ela percebe que voce pode afetá-la de verdade. Segundo, o momento que ela percebe que voce pode realmente afetá-la. O es homens acham que ela recua quando voce erra. Mas na verdade o afastamento começa quando voce finalmente acerta e isso mexe demais com ela. O recuo aparece quando ela percebe que voce tem impacto emocional suficiente para influenciar o bem-estar dela e isso, ativa mecanismo interno de cautela. Existe instante sutil, quasi invisible, que ela percebe ela realmente pode me tocar emocionalmente. Ese momento é intenso para ela porque mexe com a autoestima, com expectativas e com o proprio senso de segurança emocional. A psicologia descreve isso como uma avaliação de risco emocional. Quando alguém percebe que vinculo pode redefinir sua rotina emocional, o cerebro tenta prever possíveis ganhos e possíveis perdas. E aqui está o ponto delicado. Quando ela sente que voce pode afetá-la, o corpo cria uma pequena distancia para avaliarse essa intensidade segura, estável e sustentável. Não é jogo. Não é teste. É simplesmente o cerebro humano tentando evitar vulnerabilidade repentina. Esse espacio não é rejeição. É reorganização emocional. Voces estão conversando e ela diz algo pessoal. Voce responde com calma, profundidade e presença, sem medo de intimidade. Ela percebe que gostou da forma como voce lidou com aquilo. Talvez até gostou mais do que planejava. Na hora surge aquele micro susto emocional. Esse isso der errado? Esse me apegar? Na versão errada. Voce sente ela recuar e entra em modo provar valor. Mais mensagens. Mais perguntas. Mais disponibilidade. Na versão certa. Voce percebe a mudança e mantém sua energia tranquila. Voce não pressiona. Não acelera. Não interpreta como perda. Isso mostra que voce também possui estabilidade emocional e isso para ela é muito mais atraente do que insistência. Mostre estabilidade. Mantenha seu tom. Sua rotina e sua postura mesmo quando ela recuar levemente. Responda com presença. Não urgencia. Isso reduz a pressão emocional dela. Desegurança emocional sem exagerar. Tranquilidade transmite maturidade. Encara o recu como parte do processo emocional. Não como ameaça. Não tente corrigir o recuo com demonstrações de intensidade. Isso faz o impacto emocional parecer perigoso. Não saudável. Tudo bem. Eu entendi. A gente vai no seu ritmo. Tea tranquilo? Voce já percebeu esse momento que ela muda porque sentiu que voce realmente a afetou? Agora, se isso parece poderoso, o próximo ponto vai te mostrar porque alguns homens transformam bom momento em pressão emocional sem perceber. Terceiro, o erro masculino, que transforma a curiosidade em pressão emocional. Os homens juram que ela se afasta porque perdeu interesse. Mas na verdade ela se afasta quando voce começa a querer garantir algo que já estava indo bem. Quando voce tenta transformar momento bom em segurança imediata, ela sente intensidade demais e a curiosidade de la vira pressão. Existe fenomeno emocional simples, mas muito poderoso. Quanto mais rápido alguém tenta confirmar uma conexão, mais a outra pessoa sente que perdeu o direito de respirar. E isso não é sobre voce ser de mais ou de menos. É sobre ritmo emocional. Quando voce acelera, não parece interesse, parece ansiedade. E quando ela sente essa ansiedade,
O corpo psicologico della muda de estado, sai da presenza, entra na autopreservacha, e quasi instintivo. O cerebro della passada esto explorando algo bom para preciso entender por qué hizo fichou tau pesado de repente. O problema é que muitos homens interpretam essa mudança como perda de interesse e respondem aumentando, ainda mais a intensidade. Ai a pressão emocional dobra e ela recua para recuperar espaço mental. Foce já percebeu como quando as coisas começam a fluir, foce senta aquele impulso de segurar o momento, aquela vontade de mostrar mais, fazer mais, garantir que não vai escapar? É humano. Todos nós já sentimos isso. Mas ela senta a mudança. Ela percebe quando sua calma vira expectativa. Percebe quando sua presença vira necessidade. Percebe quando a leveza vira busca por validação. E aí que o clima muda. Não porque foce fez algo errado, mas porque a energia emocional acelerou rápido demais para o cerebro dela ou acompanhar. Mantenha o ritmo. Quando as coisas começaram a insinuar BEM, não aumenta intensidade. Mantenha consistencia emocional. Foque em presença. Não em garantia. Esteja alisem tentar provar algo ou pedir retorno emocional inmediato. Deixe o silencio respirar. Espacios curtos. Pausas leves e ritmo natural ayudam a sensação de segurança emocional. Observe sua propia ansiedade. Quanto mais foce tenta segurar o momento, mais ele escapa. Não tente compensar o recuo com demonstrações intensas de interesse. Isso cria exatamente a pressão emocional que fez ela se afastar. Agente te indo bem. Relaxa. Não tem pressa nenhuma. Foce já sentiu que acelerou demais quando tudo estava indo bem? Como foi essa experiencia? Por se a pressão emocional muda tudo. O próximo ponto vai te mostrar como reconhecer o ciclo aproxima e afasta antes que ele aconteça. Quarto, o ciclo do aproxima e afasta, que muitos homens não sabem reconhecer. Os homens acham que ela recua porque ficou confusa, mas muitas vezes ela só está reagindo ao ritmo emocional que foce não percebeu que mudou. Grande parte do ciclo aproxima e afasta nasce da inconsistência emocional masculina, não por maldade, mas por falta de consciência do próprio impacto. Existe uma verdade silenciosa. Quando foce está bem emocionalmente, sua energia é tranquila, natural e leve. E isso atrai. Mas quando algo dentro de foce muda, mesmo sem perceber, ela sente imediatamente. Quando foce fica ansioso, ela sente. Quando foce projeta a expectativa, ela sente. Quando foce tenta controlar o rumo da condição, ela sente. O cerebro emocional dela responde de forma automática, creando distancia para entender por qué a vibração mudou. Ese movimento não é sobre foce